Pessoal, esse é o Wagner Maia. O Wagner é um amigo querido, é uma pessoa que eu tenho aí o privilégio de ter como amigo e de ter trabalhado com ele. Eu conheço o Wagner, conheço o irmão dele, que é o Joelson Maia também. Eu não conheço teu outro irmão, Wagner. Não conheço. Foster, né? Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Engraçado, eu ainda não. Enfim, quando aparecer, eu te aviso, quando a imagem aparecer. Tá bom. E o Wagner, gente, ele sempre trabalhou nesse contexto. Ele trabalhou no rádio, trabalhou em algumas emissoras. E eu o encontrei na Record Brasília. Ele fazia ali toda a parte de coordenação da parte técnica da Record. Enfim, pessoal, trabalhar em televisão, você tem várias equipes dentro de um único lugar, né? Para você colocar aquilo no ar, são muitas equipes. E o Wagner, ele fazia uma coordenação ali na parte técnica da Record. Ele trouxe ali um profissionalismo diferenciado para a Record Brasília, né? Eu falo que eu fui de lá em 3 contratos diferentes e a gente percebe a diferença desde antes e depois do Wagner. Temos muitos amigos de profissão em comum que gostam muito dele também, que apreciam o Wagner como pessoa e como profissional, né? E ele foi para a Globo Brasília. A Globo, como ela tem uma estrutura, acho que é a maior estrutura, né, Wagner? Aqui no Brasil é a maior estrutura em termos de empresa de comunicação, né, gente? Não tem outra que é maior do que ela. E o que... Em termos de empresa, não. É a maior, com certeza. Não tem, porque é um mundo, gente, à parte. São muitas equipes, enfim, eu falo porque já fui de lá em 2 contratos e é diferente, né? Em 20 anos de profissão, a gente percebe a diferença. E o Wagner lá, ele trabalha na arte, né? Ele está ali com o pessoal que tudo quanto é parte que ele vai explicar melhor para vocês, de atuar com arte, e aí entra cenários, entra toda a parte de layout. Gente, é um mundo à parte. E o que acontece? Eu quis trazer o Wagner para conversar com vocês, para nessa primeira parte da aula a gente ver o quanto que a pandemia modificou uma empresa grande como a TV Globo. A TV Globo deixou de ser uma emissora para se tornar uma empresa de tecnologia. Então, hoje, não apenas o que é veiculado no canal aberto, mas ela tem uma série de produtos, a cesta de produtos da TV Globo aumentou muito, e inclui tecnologia, né? Desde o Globoplay e os mais diversos aplicativos e as mais diferentes experiências. Por isso que eu trouxe o Wagner para conversar aqui com vocês, para falar sobre a pandemia, pessoas. Wagner, eu ainda não consegui te ver. Se você quiser tentar pelo celular... Vou fazer isso rapidinho, tá? Peraí. Tranquilo. E aí o Wagner, ele vai contar para vocês, pessoas, mais sobre essa parte de... ele entrando de novo. De gestão de tempo. Né? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Gente do céu. Vocês estão enxergando o Wagner, gente? Pode ser eu. Alguém está enxergando a câmera do Wagner? Acho que não. Não, aqui não está aparecendo, não. Ó, o Anderson. Inabilitada. Paulo. Aqui também não, professor. Obrigada, gente, pelo retorno. O Samu também está falando que não. Gente, que coisa. Mas calma, a gente vai dar um jeitinho aí, Wagner. O que acontece? Que eu quero que vocês tenham noção de uma empresa grande. Como é que ela se reinventou no que diz respeito ao pós-pandemia? Como é que ela otimizou a equipe, o trabalho em equipe? No caso, o Wagner, ele tem uma porção de designers debaixo ali da equipe dele, que está ali junto com ele, fazendo os produtos mais variados que vocês imaginarem. Engraçado, ele não está conseguindo entrar. Agora eu tô te vendo, amigo. Pô, me arrumei todo, não é possível. Olha só, pessoal, esse é Wagner Maia. É um amigo querido, super profissional, viu, pessoas? Por favor, recebam com muito carinho, que é um amigo querido, que tem uma vida super corrida e que vem participar das minhas aulas, e ele sempre enriquece, não só a mim, mas os meus alunos também, com seu conhecimento, viu, pessoas?
Espero contribuir aí, espero superar a expectativa. Ah, que isso, amigo. Você sempre supera, amigo. Olha só, a gente está aqui com uma turma, Wagner, que tem, eu tenho um pessoal da administração, tem um pessoal da comunicação. E alguém da área de alguma forma ligado à área de comunicação, sei lá, TV, rádio? Alguém trabalha, acho que não, acho que aqui não, Wagner, quer ver? Ó, o Handerson tá aí, ó. O Handerson é um aluno querido de administração, sempre participa das minhas aulas, viu, Wagner? A Z também é uma querida da os meninos da administração estão bombando, Wagner. Eles abrem as câmeras, eles participam, é uma gracinha aí. Olha lá, que linda Z. Que bom. Ai, que legal. Zé, seu microfone está mutado. Francisco. Ô, Francisco, obrigado por abrir sua câmera também, viu, cara? Obrigadão. Olha só que legal. Eu acho que eu tenho um pessoal mais da publicidade aqui. Opa, Mari Félix. Ai, amei seus cachinhos, Mari. Eu fico emocionada, Wagner. Você vai desculpando, porque tem muito tempo que eu não enxergo os alunos. Entendeu? Aí, agora abriu. Bem-vindo, Wagner. Ah, que lindo, Zé. Vamos lá, Wagner, vamos lá que estamos aí. Opa, Débora, que joia! Estamos todos ansiosos e ansiosas para saber um pouco aí dessas reinvenções no pós-pandemia de uma empresa grande como é a empresa Globo, né? O Grupo Globo. Então, bom dia, pessoal. Só para me apresentar um pouquinho, eu trabalho na comunicação há anos, comecei em rádio, como técnico. Depois fui para televisão e me tornei um editor de imagem, chegar a gerente de programação. Vim para Brasília como editor de imagem. Embarquei nessa jornada aí de pós-produção de vídeo, que é uma coisa pela qual me apaixonei bastante. Aprendi muito em produtoras aqui em Brasília, trabalhei em São Paulo também. E entrei na Record 94, fiquei lá durante 15 anos. Paralelo a isso, eu trabalhava em outras produtoras, fiz alguns cursos, fiz um curso de diretor de fotografia muito bacana, que marcou minha vida, assim, me deu uma bagagem bem legal para poder cobrar também dos colegas e também aprender o porquê das coisas, né? Depois disso, fui para a Globo. Eu trabalhei em todas as TVs legislativas aqui do Brasil, todas, sem exceção. De justiça, O que eu não trabalhei foi a Rede TV, né? Mas as outras, eu efetivamente trabalhei na Record, sempre. As outras eram trabalhos esporádicos e durante um período eu trabalhei numa TV legislativa e na Record, né? Paralelamente. Isso aí foi um período bem cansativo, inclusive. Imagino. Né? Mas, enfim, me deu muita bagagem, assim, trabalhei com vários profissionais bacanas. Em determinado momento eu me tornei supervisor de operações na Record e fiquei lá como supervisor pelo menos 8 anos. Caramba. Saí de lá, fui para a Globo para trabalhar no departamento de arte, porque quando você entra numa área de gestão, a tua parte artística ela deixa de ser tão necessária, sabe? A visão, sim, ok, né? Mas a feitura, você botar a mão na massa mesmo, ela deixa de existir, essa necessidade. Então, eu comecei a sentir muita falta disso. E a Record também, embora seja uma excelente empresa, mas ela não demanda tanta coisa ligada à área artística. Isso é verdade. Principalmente porque a gente estava trabalhando na área de jornalismo, então não era o caso. Aí, indo para a Globo, a minha intenção, a expectativa era ir para o departamento de arte. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá, eles já trabalhavam com cenografia na época. E aí eles me indicaram para trabalhar com cenografia virtual, que era uma coisa muito nova aqui em Brasília. Encarei o projeto, fui para lá, pagando um preço alto, financeiramente falando. Vocês falaram que Globo, mas vão ganhar melhor, né? Não necessariamente, né? De alguma forma, né? Profissionalmente é muito bom, não só para o currículo, mas é porque é uma empresa que tem uma pegada profissional diferente, é muito diferente, tá? Então, por ter trabalhado em outras, eu posso garantir isso para vocês. Mesmo as outras tentando acompanhar, a gente percebe essa diferença. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para eles rapidinho, Wagner. Só para vocês entenderem, pessoas, eu queria muito que vocês focassem na parte
profissional, tá? Que vocês realmente pudessem absorver como uma pessoa que já passou por vários tipos de emissoras diferentes e que vai entrar aqui no detalhe do uso da inovação e do empreendedorismo dentro da empresa em que ele está agora, né? O Wagner, ele tem essa característica de estar sempre procurando uma solução, que é uma característica de todo empreendedor e empreendedora, né, Wagner? Você não se intimida com o problema, você fica na sua mente, fica o tempo todo buscando uma solução. E aí eu queria que vocês focassem nisso aqui com ele. Então, pode seguir, meu amigo. Quando eu saí da Record para ir para a Globo, a intenção era essa, voltar para a área artística e continuar fazendo pós-produção, fazendo edição, enfim. E principalmente usando recursos que eu nos quais eu havia investido muito durante muitos anos. Né? Fiz vários cursos aqui, fora, e de 3D, cenografia, enfim. Você imaginar de cursos, eu fiz, e muita coisa foi aprendendo empiricamente mesmo, metendo a mão na massa e virando noite em produtor. Enfim, aí chegando na Globo, eu me deparei com uma organização tão bacana, assim, tão diferenciada, que longe de ser uns estúdios Disney, tá? Mas assim, existem setores, então eu não poderia necessariamente chegar e editar um especial, porque existe o editor de imagem para isso. Embora eu faço várias coisas, mas lá eu não podia fazer, ficar focado só naquela demanda ali, o 3D, por exemplo, ou então uma composição 2D, ou algum trabalho no Photoshop. E aí eu me deparei com essa situação e comecei a focar, que era um esquema mais profissional, falei, vamos lá. Cheguei lá em 2009, em 2012 eles me enviaram para uma feira em Las Vegas, que foi muito bacana, e aí lá eu comecei a enxergar melhor, perceber como a estrutura da empresa é diferenciada, né? Então, isso traz imediatamente a noção de como a gestão é diferenciada, como ela funciona de uma forma mais profissional. Embora eles tivessem recursos de sobra, né? Foi um período muito bom. E nessa feira eu conheci vários outros profissionais de várias outras emissoras e todos elogiavam muito a Globo. Eu já sabia que ela era uma grande empresa, mas eu não sabia do quanto ela era reconhecida lá fora. E aí, gente de todos os países, tá? Então, tem um crachá, Globo, as pessoas não paravam para perguntar sobre a Globo, como é que eram os estúdios Globo, né? Eu conheci coisas que passei. Aliás, eu já trabalhei, depois eu trabalhei nos estúdios Globo, que era o antigo Projac, né? Hoje é chamado Sim. de Estúdios Globo. E aí, o que acontece? Aí eu comecei a perceber essa importância que os caras têm, assim, e comecei a buscar por quê. Porque é um grande referencial de gestão operacional, técnica, e principalmente, no workshop que houve, as pessoas estavam demonstrando como funcionavam. Foi um exemplo bem simples, mas foi impressionante. Um cara da CNN estava falando assim, por exemplo, um acidente de avião acontecer em determinado lugar. O que eles faziam? Eles pegam aquele roteiro, a história toda, fazem levantamento, manda para um estúdio que não é da CNN, desculpa, que não é da CNN. Esses caras produzem, né? Ficam uma semana produzindo uma simulação e entregam para as pessoas poderem divulgar. Então, essa arte é feita em um departamento separado da empresa, uma empresa terceirizada. Na verdade, não é terceirizada, ela é contratada. Não sabia disso, cara. Não exclusivamente para isso. O departamento de arte interno funciona para coisas bem sutis, um destaque de texto, uma legenda, inserção de uma foto, mas trabalhos mais elaborados vêm de estúdios grandes, médios, enfim. E aí eles me perguntaram, como é aí na Globo? Eu falei, o avião cai meio-dia, 18 horas a gente coloca uma arte no ar. Mostrei alguns exemplos, né? Eles ficaram assim, oh my God, cara. Eu falei, é possível, sim. E tem que ser, né? Então, isso trouxe para mim imediatamente a noção, né? Como é que a empresa cresceu. Ela cresceu sem ter essa síndrome do vira-lata, né? A gente mora num país, né, terceiro mundo, não sei o quê. Não, os caras... A necessidade fez ela ser assim, né? Isso é um fato. Então, a gestão de tempo na Globo é o que representa o que ela é hoje. Tá? E
eu posso dizer, principalmente agora, depois da pandemia. Depois. Mas, assim, de uma forma geral, quando eu fui para a Globo, eu percebi esse ganho substancial assim, na minha vida profissional e uma segurança que eu tenho para dizer que eu sou profissional de televisão. Isso faz toda a diferença. E eu garanto para vocês que o que proporcionou isso para a Globo foi a área administrativa. Sem a administração bem feita, sem um capital humano, hoje recursos humanos, mas recursos humanos bem elaborado, bem atento às necessidades dos profissionais, nada disso, absolutamente nada disso teria acontecido. Então, ela é o que é hoje, graças a isso. Houveram várias mudanças, né? E aí, por conta da pandemia, porém, antes da pandemia, já começaram a acontecer algumas estratégias para transformar uma empresa de comunicação do porte da Globo em empresa de tecnologia. Esse aí foi um fator determinante para que ela se mantenha no mercado. Então, a Globo, ela é tudo isso que eu falei, mas por conta do excesso de segurança, isso é uma visão minha, tá? Não existe isso em literatura nenhuma e com certeza eles não vão admitir isso, mas toda empresa erra. Todo mundo que tenta estar no mercado aí erra. Acertam bastante, mas erram também e corrigem esses erros. Como eu falei agora há pouco, eles tinham um departamento de recursos humanos, como qualquer outra empresa. Em determinado momento, eles falaram assim, não é um recurso humano, é um capital humano. Essa pessoa é um capital, então se transformou em capital humano. Era CH, durante 12 anos, acho. E aí, hoje não, voltou para recursos humanos. Tá? Então, assim, ela tem esse vai e vem, mas é normal, é super normal. A grande mudança que tem acontecido, a mudança maior, mais drástica até hoje, foi essa mais recente. Tem alguns colegas lá, tem mais de 40 anos de Globo, eles falam que a TV Globo, o Grupo Globo, já foi... eles falam assim, eu trabalhei em várias empresas, mas essa é a mais diferenciada de todas. O processo de ruptura aí foi extraordinário, para bom e para ruim. Né? Uma vez que você teve... Aconteceram vários cortes, então muitas pessoas foram demitidas, isso nunca aconteceu na Globo. E eu me pego vendo uma emissora que há, 12 anos atrás eu entrei, se transformando, tendo ou usando recursos administrativos e de gestão que a Record já usava há 20 e tantos anos atrás. Então, quero dizer para vocês que a Globo hoje, por ser uma empresa de tecnologia, ela passou a adotar uma administração mais empresa. Antes, ela era uma empresa mais família. Então, você entrava na Globo e se tornava um filho dela. Né? E hoje nós temos uma empresa de consultoria que assumiu a empresa. Já tem, acho que 6 ou 7 anos que a Globo adotou o regime de administração de empresas sem ter um membro da família Marinho no circuito. Com exceção do esporte, que ainda tem o Roberto Marinho Neto, que é um cara que adora esporte, e ele exigiu ficar. Então, ele está administrando mais. Ele administra um produto e não uma empresa. É diferente. Hoje nós temos um CEO, nós nunca havíamos falado disso dentro da empresa. Né? Era sempre alguém da empresa que ajudava, que dava aumento, que mandava... Nunca mandou embora, nunca ninguém se mandar embora da Globo. Agora aconteceu isso e foi um choque. Né? Então, assim, partindo agora, assim, depois de ter falado um pouco sobre como a empresa era, e sem trazer muita coisa, porque é extraordinário o que acontecia, era, né? Então, mas hoje, antes da pandemia, já uns 3 anos antes da pandemia, eles estavam criando uma estratégia para migrar de comunicação para tecnologia. E isso trouxe algumas mudanças, como essa, por exemplo, de ter um CEO coordenando, comandando, dirigindo absolutamente tudo. Né? E eles escolheram justamente um jornalista, porque a Globo ela tem alguns pilares. Né?
o grande pilar da Globo é o jornalismo. O jornalismo é que dá a ela, ao grupo todo, a credibilidade. Então, quando você vê um jornal nacional no ar, você está vendo um produto que é extremamente cuidado. Nenhum outro produto na Globo é tão cuidado como o Jornal Nacional. Porque, embora ele não seja o mais rentável, não é mesmo, tá? Não é mesmo. Não tem glamour nenhum no jornalismo. Zero. Glamour não sei, eu acho que nem tem. Como diz o William Bonner, ele está de quarentena há muitos anos, porque é um cara que não sai na rua, né? Então, fica preso na casa dele, a família dele tem que ter segurança, então é uma prisão para eles. E então, assim, não tem glamour nenhum, é muita correria, mas é o produto que dá a credibilidade para as pessoas assistirem qualquer outro produto da empresa, goste ou não, mas aquele produto ali, ele tem esse respaldo. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é uma pesquisa, a gente tem acesso às pesquisas. Então, esse levantamento é feito por uma empresa de fora, alemã, se não me engano, super respeitado. Então, eles fazem, o Globo trabalha, assim como grandes empresas de tecnologia, trabalha com muitos números, tudo, para absolutamente tudo tem um número. Tá? Então, assim, tem a mudança, me desculpem se eu estiver oscilando muito nos assuntos, tá? Mas aqui é muita informação. É de boa, amigo, tranquilo. Tá? O que acontece? A Globo, nessa mudança, passando para a empresa de tecnologia, elas perceberam que eles poderiam ter, lá atrás, ter comprado o YouTube, por exemplo. Exato, era isso que eu queria que você falasse para eles. Massa. Google, qualquer outra empresa de tecnologia, a Globo poderia ter comprado há muito tempo atrás. Mas eles não confiaram nisso, imagina, isso não vai acabar nunca. Foi um grande erro da empresa. Foi um grande erro. Então, quando eles perceberam isso, foi quando uma empresa de consultoria foi contratada e ficou dentro da Globo durante muitos anos mesmo, e começou a avaliar o que eles poderiam fazer para continuar no mercado. Aí eles começaram a perceber, a primeira coisa que eles precisam era tomar uma atitude drástica, que é a mudança. Então, para passar para a empresa de tecnologia, você precisa necessariamente ser muito mais racional do que, né, família. Né? Então, a estratégia deles foi assim, só fazendo parênteses aqui, eu estou fazendo uma análise pessoal, tá? Porque eu não tenho acesso a esses números, eu não tenho acesso a documento nenhum. Tá? Isso é uma coisa que a gente vive lá diariamente. Eu posso dizer de cadeira que eu sinto isso. Tá? Então, assim, a percepção que eu tenho muito grande é que a empresa ela trouxe um profissionalismo maior na área administrativa. Tá? Então, quem está lá hoje é quem realmente é necessário. Não que as pessoas, algumas que saíram, eram pessoas descartáveis, longe disso. Tá? Mas, como ela teve que agir dessa maneira, ela começou a criar novas estratégias para poder suprir uma grande necessidade, que é se manter no mercado. Daí vieram alguns viés políticos que também fizeram com que ela começasse a pensar em independência. Né? Imagina que você tem uma concessão, a Globo tem uma concessão, ela é pública. O canal da Globo não é da Globo, né? É do povo brasileiro. E ele tem prazo de validade. Então, esse prazo de validade estava acontecendo e eles precisavam, de alguma maneira, migrar para essa ferramenta fabulosa que é a internet, que todo mundo usa e que as grandes empresas de tecnologia só usam ela. Então, por que não estar lá? Né? Portanto, a Globoplay passou a ser a grande menina dos olhos da Globo. Então, usar a Globoplay como empresa de tecnologia, como sendo um grande representante da empresa de tecnologia, foi fundamental. E eles estão fazendo isso agora, estão batalhando para... É a empresa que mais cresce no mundo hoje, é a Globoplay. Primeiro, porque está crescendo, né? Então as outras já estão lá em cima, então precisa alcançar. Existem outras também que estão correndo atrás, mas a Globoplay, hoje, em números, ela está se destacando bastante. Enfim, a empresa é isso. Dentro dessas mudanças, o que a gente percebeu, e que foi de certa forma favorável para a Globo e para várias outras empresas, a pandemia trouxe uma necessidade de acelerar o processo. Então, quando você pega, por exemplo, antes,
no departamento de arte quando alguém queria fazer um destaque sobre algo que aconteceu no congresso. A pessoa manda por e-mail a demanda, ela ia na sala, fala, mandei e-mail aí, quem vai fazer para mim? Aí quem olhava, pegava, né? Eu. Senta aqui, vamos conversar. Daí conversávamos e fazíamos essa arte. Ou distribuía, dividia, sei lá, era mais ou menos assim. Quando veio a pandemia, que a empresa falou assim, olha, o máximo de pessoas em casa, por favor. Pá. E com ferramentas desenvolvidas assim, ó, toque de caixa. Então, o que a gente vai fazer para conectar remotamente? Aí, o pessoal da tecnologia veio. Hoje, todos nós somos tecnologia, tá? Então, antes nós tínhamos jornalismo, tínhamos departamento de arte, tínhamos tecnologia, que na tecnologia tinha um suporte. Hoje, não, todo mundo é tecnologia. Tá? Então, os subgrupos lá, no caso, a Central de Design, que é o C-Design, do qual eu faço parte, e sou lead da equipe, um dos. Em Brasília eu sou o único, mas a Globo tem muito. Então, São assim, mais de 300 pessoas, tá, pessoal? São quase 300 ou mais de 300, né? Só na arte. só na arte, Só um C-Design são 300, na realidade, assim, diretos são 300 e poucos. Indiretos, a gente já passa de 500, porque o entretenimento tem muito recurso de outros departamentos, mas que ficam alocados só para a arte. Aí eu estou falando de diretor de novela, falando de diretor de arte para novela, para programas, enfim. Pois bem, quando a pandemia veio, a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer para distribuir essas demandas? Por e-mail, ok, a gente vai receber, mas como é que eu vou distribuir? Como é que eu mando o pessoal em casa? Então, foi um barata voa no início, que foi assustador. Começou, não, tá errado, melhor assim, melhor assado. E foi uma época que foi muito complicado, foi conturbado demais, porque eu não era lead na época, eu era editor de arte, que tinha mais ou menos essa função de ajudar a organizar as coisas, e eu me vi numa situação e falei, cara, a gente tem que criar uma rotina. Aí começamos a criar uma rotina, São Paulo e Rio começaram a vir com receitas, mas a gente já tinha adotado uma rotina aqui, inclusive de grupos de e-mail. A gente nunca tinha usado grupo de e-mail, recebia na caixa de e-mail aquela confusão, né? Hoje não, a gente tem uma caixa de e-mail para cada produto, JN, JH, especiais, enfim. Então, tudo cai nessas pastas e a gente consegue administrar melhor. Mas antes, imagina a correria, você pegar 13 designers e falar assim, quem vai fazer? Como vai ser feito? Né? E precisava andar sozinho. Eu não posso ficar lá e falar assim, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Não pode ser. Então, a gente começou a adotar algumas rotinas que aceleraram muito esse processo, o processo da feitura. E para vocês terem uma ideia de como foi confuso, antes, o Jornal Nacional entra às 8h30 no ar, 10 para as 8 tinha que estar absolutamente tudo pronto. Tudo pronto. Antigamente, a gente falava assim, não se conserta avião no ar. O avião tem que ser consertado ali, no pátio, estacionado. Entrou no ar, não se mexe, só pilota. Hoje, a gente se vê numa situação de deadline zero, não existe, tá? Para quem não sabe, a gente usa esse termo deadline, que é a linha da morte para entregar tudo. Esse aqui é o momento crucial. Hoje nós não temos mais isso. Então, o jornal está no ar. Cara. Caramba. Está no ar. Da internet, né? Exato. Também, né? Também. Mas o que acontece, Miriam, é que as demandas, antes elas eram... Todo mundo se pautava no horário do Jornal Nacional. Então, um cara queria falar alguma coisa importante no Congresso, ele articulava toda a assessoria dele para aquilo acontecer 3, 4 horas da tarde, para dar tempo da Globo fazer uma matéria e colocar no ar. E ele sabia o deadline da Globo. Só que, com a pandemia, eles não puderam mais fazer isso. Ninguém pode fazer mais isso. Então, o Jornal Nacional está no ar e as pessoas estão trazendo matéria para a gente fazer. Caramba. Então, assim, veja a situação. Nós tínhamos uma situação que era complexa, extremamente estressante, ela se potencializou e a gente está numa fase muito mais complexa e estressante, porque o jornal está no ar, a gente está fazendo o produto e ele não pode ter erro, de forma alguma. O erro, ele é punido com demissão, tá? Ele é punido, não tem, dependendo do erro, obviamente, né? Mas eu já vi gente ser demitida na Globo porque trocou Mato Grosso por Mato Grosso do Sul. Então, assim, a empresa ela tem um certo rigor,
Tá? Então, as pessoas ficam na pilha mesmo de fazer tudo certinho, de não colocar uma imagem no ar com uma marca de algum produto, né, para não carimbar ele de uma forma equivocada. E isso faz o profissional ali trabalhar bem no limite do estresse mesmo. Portanto, então tá, isso tudo mudou. Com essa mudança toda, a gente começou a criar estratégias para poder atender os nossos clientes, que são os jornalistas, e também fazer, sabe, sem chance de erro mesmo. Isso impactou diretamente na vida pessoal de todo mundo. Algumas pessoas foram afastadas por doenças de vários tipos, aí, ligadas à depressão, enfim, fatores emocionais. Pessoas fortes, conheci muita gente forte que ficaram meses afastados por conta de estresse. Então, a empresa começou a correr atrás disso, como melhorar, como resolver. No começo, eu escutei a Miriam falando aí sobre o excesso de reuniões, e é um negócio também que tem que ser, sabe, corrigido, porque não dá para ficar só em reunião. Tem muita coisa para fazer, mas, enfim, faz parte do aprendizado, né? Então, a gente começou a adotar um regime que é o seguinte: quem vai ficar de home office, quem vai ficar presencial. Quais as ferramentas? As ferramentas foram solucionadas, a gente resolveu isso de uma maneira até fácil. Tinha alguns detalhes minuciosos, como, por exemplo, qual máquina eu vou acessar? Eu vou usar a minha máquina para acessar alguma máquina na empresa, porque enquanto designer eu preciso fazer isso, né? A minha máquina aqui em casa não tem a potência que a máquina do trabalho tem. Então eu tenho que acessar aquela máquina e trabalhar nela. Wagner, isso era completamente inimaginável, cara. Você trabalhar de forma remota. Sim. Tem um documentário que eu recomendo muito, que é Os Melhores Filmes de Todos os Tempos. É muito bacana, vale a pena assistir, tem no Netflix. Os melhores filmes de todos os tempos. Ele conta mais ou menos, em um deles, que é o do Jurassic Park, fala sobre como eles tiveram que se adaptar durante a pandemia, né? A correria que foi. E como acessar as máquinas e tal. E me lembrou muito o que aconteceu com a gente aqui. Então, assim, não é privilégio só da Globo, ou da Record, ou sei lá, de qualquer outra empresa. É uma coisa que aconteceu no mundo mesmo. Então foi pego de surpresa. E nem eles imaginavam como poderia ser possível fazer isso. A galera da Pixar, tipo, se desdobrando para poder finalizar um filme. E lá a parada é séria, né? Deadline lá são milhões, né? Atrasou, ferrou. Então, a gente aqui começou a pensar como entregar esse produto. E as pessoas cobrando, tem que fazer, não importa. E a gente começou a criar algumas ferramentas sem auxílio administrativo. Isso foi horrível, porque ninguém tinha uma receita pronta. E nessa tempestade toda, ainda tinha um grupo de recursos humanos que estavam criando grades salariais, estavam determinando novas funções, estavam fazendo um monte de coisa. Eles deram uma pausa assim, de 6 meses e voltaram com força, porque eles têm prazo, têm contrato, enfim. Então, foi super, super corrido. Então, o fator tempo na Globo é uma coisa que ainda, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fugir disso. Tá? As coisas tendem a... Eu acho que, assim, uma visão que eu tenho é que ela tende a diminuir um pouco não é a qualidade, mas a forma como as coisas são feitas. Então, quando você assiste CNN e assiste qualquer jornal de CNN, qualquer um, CNN é um jornal de notícias como é a Globo News. A diferença é que a Globo News traz a carga do Jornal Nacional, o formato do Jornal Nacional, que é factual, é o que está acontecendo ali. E tem que ser mostrado de uma forma impactante, tem que ser mostrado com esquema, com muita foto, fluxograma, talvez não 3D, não necessariamente em função da identidade visual do canal, mas você ainda tem essa questão de como a logística vai funcionar na arte, como ela vai aparecer para o telespectador. E aí, essa parte organizacional do canal, ela está muito ligada à questão de como o Jornal Nacional é feito, que é como hard news. E a CNN não é hard news. Nunca foi, nem vai ser.
O Hard News é aquele jornal com matérias curtas, muita informação sintetizada ali, colocada no ar, e o telespectador tem que entender de uma forma clara. A CNN, ela traz uma coisa mais pausada, tem pouca imagem, muita fala, muito link ao vivo. É uma emissora fantástica também, mas o formato dela, eu acho que a Globo, com o tempo, vai acabar adotando isso em função desse excesso de informação. Tá? Então, eu tenho muitas ressalvas com relação a muita coisa que é feita na Globo, mas não tenho poder de decisão, tenho poder de compartilhar minhas ideias, mas não de decisão. Mas eu acho que ainda as coisas tendem a mudar bastante, acho que elas vão melhorar muito, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, é isso. Acho que é mais que eu gostaria de passar para vocês aqui, é mais ou menos como funciona a empresa e como é impactante a forma como a administração, como a gestão de pessoas, gestão de tempo, enfim, como a gestão ela é importante dentro de uma empresa, seja ela qual for. Eu tenho percebido que alguns colegas, até eu, por exemplo, fui promovido a lead designer, então sou líder de uma equipe, mas não sou coordenador dessa equipe. Mas enquanto líder, eu tenho na intranet diversos cursos relacionados à gestão, diversos. Então, e são cursos que demandam muito tempo, é um mês de curso, 1 hora, 2 horas por dia, com muito trabalho, muito, sabe? E aí eu me vejo numa situação de decisões importantes. Se eu migrar para isso, a minha parte artística morre. É fato. Tá? Então, eu tenho que pesar. Porém, eu não sou coordenador. Então, enquanto coordenador, ok, é minha função, eu vou entrar de cabeça e vou tentar ser o melhor gestor que eu puder ser. Mas, enquanto eu tiver que estar tocando a parte artística, então eu prefiro focar nela, né? E, enfim, levar isso para a minha vida. Mas eu percebo o quanto é importante, vocês estão sendo formados agora, o quanto é importante estudar isso a fundo e tentar não reinventar a roda, porque é impressionante como os novos gestores trazem ideias repetitivas, né? Como se aquilo fosse uma coisa extremamente nova, né? É nova para ele. Mas eu sou arquiteto também, não sei se eu falei, eu sou arquiteto urbanista. Eu ia te pedir para falar sobre isso. Eu entrei na Globo para trabalhar com cenografia virtual e eu sempre aprendi tudo muito sozinho, assim. Ele é um autodidata, galera. Eu me deparei com um monte de gente que era arquiteto. E em algumas reuniões, assim, presenciais, lógico, na época, eu começava a sugerir algumas coisas e me deparei com questionamentos do tipo, você é o quê mesmo? Eu falei assim, eu sou designer gráfico, eu sou editor de pós-produção. Aí as pessoas, tá. Porque na cabeça deles só um arquiteto poderia, né, dar alguma sugestão para a cenografia, até porque a cenografia está muito ligada à arquitetura. Aí eu resolvi fazer uma faculdade, encarei 6 anos e meio aí, 1 ano e meio por conta do trabalho, eu não consegui finalizar meu TCC, mas enfim, 6 anos e meio finalizei minha faculdade, e em arquitetura eu aprendi uma coisa que acho muito bacana. A gente precisa conhecer o passado, né, para entender o presente e prospectar um futuro diferente. Então, analisar o que as empresas estão fazendo, é importantíssimo para a gente não ficar repetindo essas coisas. Eu vejo um colega meu que era um excelente designer, foi promovido a gestor, e o cara está lá aplicando coisas que, eu vi acontecer na TV, no SBT, lá no Mato Grosso. Então, cara, como é que pode, né? O século XXI, né, as pessoas ainda estão repetindo. Assim, e não é um ciclo, tá? É diferente. Existem ciclos de transformações. Nesse caso, não. É porque ele não tinha a menor ideia do que era isso. Não é nem culpa dele, mas, assim, a empresa tem que ter muito cuidado. Então, se vocês chegarem a liderar, espero que sim, liderar uma grande empresa, que vocês preparem bem a pessoa antes de falar assim, você é um gestor, vai lá fazer. Não façam isso. Não façam isso.
Estão tentando fazer uma migração agora de integração, na realidade, de várias empresas. Imagina você pegar... Você está gravando isso, né? Não sei se eu vou falar, não. Deixa eu ver. Então, você veja bem, né? Você veja bem aí, amigo. Eu te deixo à vontade, mas eu não quero que você se prejudique, claro. Um exemplo. Eles estão tentando integrar três empresas, três emissoras, em três cidades diferentes. Então, eles querem pegar os profissionais dessas três empresas, dessas três cidades, e fazer com que eles compartilhem demandas. Tipo o mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente. Acessem as mesmas coisas. Virtualmente falando, é assim, no mesmo ambiente, né? Mas aí eu tenho ressalvas, por quê? O Brasil é muito grande, nós sabemos que ele é multicultural, então, por isso, eu acho complexo você pegar uma pessoa do Rio Grande do Sul para fazer uma arte para alguém do Recife, tá? Eu acho que quando ele Caramba, não tinha nem pensado nisso. Entendi. Mas se ele é demandado para fazer um projeto... Eu já fiz trabalhos para Recife, mas eu percebo a necessidade. Para mim, o que mais importa é o feedback. Então, como me passaram um trabalho em Recife para falar sobre o metrô de Recife, eu logo imaginei um monte de coisa, pedi algum material, fiz, entreguei, adoraram. E aí, esse feedback, para mim, é importantíssimo. Mas eu venho de outras regiões, né? Eu venho do Mato Grosso, trabalhei em São Paulo, então eu consigo perceber, assim, e nem todo mundo tem esse feeling, sabe? Então, imagina o cara quer falar sobre pão de queijo lá de Minas. Cara, eu não entendo nada disso, a produção do pão de queijo, como as pessoas... Quanto eles gostam do pão de queijo, eu sei que gostam, mas como gostar, né? Qual o linguajar deles? Como é que isso acontece? Então, a minha arte vai para lá, ela é normal? Não, você tem que ter um estudo, tem que ter uma análise sobre isso. Né? Então, você não pode tornar isso uma coisa fútil. Padrão, né? Tipo um padrãozão. Não é. Entendi. Não é como sotaque. Quando eu trabalhava em rádio, o dono da rádio não admitia locutor com sotaque. Então, tinha que ser... Ele falava, por quê? Por quê? Mas por quê? Ou então, um sotaque nordestino, de jeito nenhum. Forma alguma, entendeu? E hoje não, você vê a própria Globo, né, quebrou isso e falou assim, não, quero um jornalista do Nordeste aqui no Rio trabalhando com a gente, para a gente, né, digerir, a gente entender melhor que isso é necessário, que isso acontece, né, é real, e a gente precisa entender isso. Mas em questão de você misturar as demandas, eu acho muito complexo. É muito complexo. Primeiro, você tem questões técnicas, tá? A tua rede pode cair, teu computador pode dar um pau. Não é simples. Porque na cabeça desse colega que eu acabei de dizer, ele fala assim, não, aí você assume. Não, para eu assumir, eu tenho que parar de fazer o meu, eu tenho que entender a arte dele, eu tenho que ligar para alguém, e quando acabar, eu tenho que renderizar isso, empacotar e mandar para algum lugar para alguém colocar no ar. Não é tão simples, cara. E estão criando isso. E isso está virando um case de sucesso. Entendi, entendeu? Então, é muito complexo. É muito complexo. E eu estou falando da maior empresa da América do Sul, de tecnologia da América do Sul. Então, vocês precisam... acho que é importante isso, analisar, fazer um laboratório. Vamos fazer um teste, vamos criar uma situação fictícia para ver se na realidade a gente consegue emplacar isso. Em absolutamente tudo, porque senão você está fadado ao fracasso e voltar atrás, nesse caso, é muito desgastante para a empresa. É caro também. Sim. É muito caro. Mas, gente, é isso. Olha, se quiser tiver alguma pergunta para fazer... Tem, eles já fizeram aqui. Paulo, você quer... Paulo, Francisco, AZ já está aqui com a gente, o Francisco também. Paulo, como foi o primeiro? Paulo, abre sua câmera e faz a pergunta para ele. Sim, senhora. Só um momento que eu vou abrir a câmera. Tranquilo. Então, vou passar para o Francisco, então, tá bom? Aí você faz na sequência. Tá certo. Agradeço. Tudo bem. Vai lá, Francisco. A pergunta do Francisco é bem legal, Wagner. Pode fazer, Francisco.
Oi, Wagner, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Então, a pergunta é em relação a... São duas, na verdade, né? Duas em um. Em relação ao home office, né? Como que foi a adaptação para você? E, em geral, assim, no seu contexto para as pessoas do trabalho. E, presencialmente, eu sei que teria, teoricamente, um horário específico para vocês trabalharem. Não sei se é questão de horário comercial, como é que funcionaria. E hoje, esse horário em casa, trabalhando no home, teria, eu acho que talvez poderia ter possibilidade de ter reuniões, que nem que você comentou, várias reuniões em horários quase inapropriados, assim, horário assim, um pouquinho difícil lá, 8 da noite, 9, meia-noite, tudo é possível. Obrigada, Francisco. Então, o home office, a gente procurou manter o horário das pessoas, de todos os designers, né? Primeiro a gente deu todas as condições técnicas para eles acessarem, e o trabalho de home office, o grande complicador foi como receber a demanda. As pessoas elas reclamavam muito de assim, pô, eu não tô, se a gente perdeu o calor da coisa ali, o que está acontecendo, o telefone está tocando, porque eu não falei isso, mas no nosso departamento é assim, o telefone tocou, alguém atende, nunca fica tocando sozinho. Quando alguém está muito ocupado, você pode atender aí? O que é? Tá, manda para mim. A pessoa recebia e fazia. No home office, o cara tá em casa, né? Como é que ele vai fazer isso? E aí o silêncio, né? Então, o silêncio foi uma das coisas que mais incomodou todos eles. Aí nós começamos a pegar, por exemplo, abria no Teams e deixava todo mundo conectado. Só áudio. E aberto. Aí o telefone tocava, viva voz. Aí o pessoal falava, todo mundo escutava. Então, meio que a gente conseguiu, né, levar aquela mesma sensação para casa deles. Mas começaram os complicadores. O cachorro que late, a criança que chora, a panela que cai, a reforma no apartamento. E começou a virar né? Gente, fecha o microfone aí, por favor. Ah, mas como é que eu vou começar a discussão? Né? Então, começou um estresse de leve e a gente derrubou isso. Não, parou. Como é que a gente faz, cara? Tem que dar um jeito nisso. Aí a gente começou a fazer o seguinte, criamos os grupos, como eu falei, e aí as pessoas ficavam de olho no e-mail. Chegou uma arte, aí a pessoa fala, vou fazer essa arte. Né? Ok, dá um ok. Aí eu olho e falo, fulano deu ok, ela vai fazer, ela tá fazendo. Acabou a arte dela, ela envia. Falou, a arte enviada tal, com o nome e tal. Aí tinha uma outra arte, essa mesma pessoa olhou e falou, tem mais uma arte aqui, ninguém deu ok, então eu vou fazer. Ok, vou fazer. E assim vai. A gente foi se adaptando. Hoje funciona assim, funciona muito bem. Tem pessoas que conseguem fazer o trabalho muito mais rápido, mas muito mais rápido. No início, a qualidade caiu bastante, né, por conta do acesso, a adaptação às ferramentas, mas hoje você vê trabalhos sendo entregues assim, com bastante qualidade, com mais detalhe, porque você não tem interferência dos colegas, aquele estresse, né, fofoquinha, telefone que toca, não sei o quê, então você fica mais preso ali ao seu mundo e você consegue desenvolver as coisas melhores. O presencial, quem está no presencial acaba, de alguma forma, colaborando com quem está em casa. Então, por exemplo, o cara mandou uma arte para lá, tem uma alteração para fazer, as pessoas antes ficavam ligando, tem um erro, corrige para mim, ou então adiciona tal coisa para mim na arte. Mas a fulana está em casa, manda um e-mail para ela, ou então acessa, manda pelo Teams. Aí os mais antigos falam assim, não sei fazer isso não. Não, isso é muito complicado para mim. Aí você tinha que ligar, abre o Teams, fulano, tal. Então colocava no viva voz, ô fulano, escuta aqui, a ciclana tá falando aqui. Daí ela falava, pá, entendeu? Tá ruim o telefone. Peraí, tal. Aí, então, isso aí é uma complicação para quem tá presencial. Porque eu tenho o meu para fazer também. Então, eu parei para intermediar. Mas a gente foi adaptando no sentido. Tem manda no e-mail, por favor. Aí eu mando no Teams, no grupo, falo assim, fulano, ligaram aqui. Tá, daí ela fica de olho no e-mail, vê a alteração, manda, e a comunicação começou a funcionar assim. Eu tive um problema sério no JN, porque eu coordeno as demandas do Jornal Nacional, e aí uma colega bateu cabeça, bateu cabeça e jogou o problema para mim. Entrei em contato com o chefe dela, fizemos uma reunião, e na reunião eu falei, gente, vamos fazer assim, vamos usar a ferramenta,
a gente tem tudo para fazer as coisas de uma maneira muito mais simples, mais leve. Fala comigo pelo Teams, é bem simples, eu estou aqui conectado. Bater ali, eu já olho, te respondo, não precisa de telefone, e dependendo da alteração, você pode mandar pelo próprio Teams, ou precisa mandar pelo e-mail. Expliquei, criei um manual, mandei. Tinham 15 editores de texto, 3 fazem. 3 só. Só que os que não fazem, mandam a arte muito mais arrumadinha, mais organizada. Então, quem está em casa, quem está presencial, acaba que não tem muito contato, assim, ficar ligando. Dificilmente você fica ligando para tirar alguma dúvida. Então, isso foi muito positivo para a gente. É isso, eu acho que a outra pergunta qual foi? Foi home office, presencial? Reuniões. Das reuniões. Reuniões não tem hora, velho. Assim, para quem tá... Eu sou da área do executivo, então, lead, design, coordenador, faz parte do executivo. Então, eu estou em casa aqui, vou fazer uma reunião daqui a pouquinho. Se eu estiver na academia, lascou, porque eu desligo mesmo. Mas, fora isso, ou no inglês, mas fora isso, eu pego e participo, 1 hora, 9 da manhã. Eu saio, na realidade, na empresa, 11 da noite. Caramba, amigo, 1 da manhã. Já tiveram vários. Mas, assim, e assim, inclusive, tem uma coisa que não é nem reunião. Lá vai. Não sei se vocês viram aquele videozinho, quando bateu 500 mil mortos, a gente fez um vídeo lá, colocando imagens de pessoas na rua e excluindo algumas assim, deixando brancas, sabe? As pessoas que estavam sendo excluídas, que estavam desaparecendo e tal. Isso foi sendo feito online, fazendo lá e a gente falando aqui. Então, foram 4 horas trabalhando e participando disso. Uma experiência horrível, porque, não, é assustador. E tem gente que fala demais, né? Então, você não consegue sintetizar e, caramba, e falando, não, mas assim é mais fácil. Não, mas já compramos esse material, já não sei o que. Então, isso é uma coisa que estão adaptando ainda, porque tem muito diretor que só faz aquilo. Então, fica sentado ali, né? E termina aquilo e fala assim, cara, vou tomar uma cervejinha aqui e eu tenho que continuar trabalhando. Né? Então, essas reuniões, elas acontecem muito, sim. Caramba. Obrigada, valeu, Francisco, pela pergunta. O Paulo está aí já? Sim, senhora. Vai lá, Paulo. Estamos te ouvindo. Primeiramente, bom dia, Wagner. É bom estar aqui com o profissional dessa área. Enfim, a minha pergunta é sobre o quê? Sobre a demora... Só um adendo, o Paulo ama esportes, viu, Wagner? Anotado, e ele trabalha... Olha lá, ó. Tá vendo como é que ele está vestido? E, bom, obrigado, professor. De toda forma, queria perguntar sobre um pouco da demora da Globo a transitar para a internet, a fazer essa migração para a internet, né? Óbvio, eu já via o site antes, mas, por exemplo, uma plataforma de streaming como o Globoplay demorou para surgir, né? De uma maneira mais integral, ou mesmo a evolução dos sites que a Globo tem em colocar mais recursos, né? Como o GE, como o G1, né? Depois com o G-Show. Né? Então, demorou um pouco a ter essa transição mais integral, digamos assim, né? Eu queria perguntar, até onde isso pode ser prejudicial no médio e longo prazo, considerando a demora que a Globo teve em fazer essa transição? E se tem algum outro aspecto mais fundamental para a Globo reverter essa situação de uma transição tardia? Tá. Não, assim, eles demoraram muito. O porquê, exatamente, eu não sei te dizer, mas eu percebo que quando você tem uma hegemonia, quando você lidera, quando você tem 45 milhões de pessoas assistindo o teu jornal, você fica numa zona de conforto muito grande. Isso é fato. Você interfere na opinião pública. Se você quiser, sabe, endeusar alguém, você consegue. Se você quiser destruir alguém, você consegue. É uma ferramenta muito complexa. E principalmente quando você tem como fator ético a imparcialidade. Então, você acaba ficando numa situação mais cômoda. Porém, os números começam a trazer para você resultados diferentes. Você vê uma ferramenta crescendo, uma geração nova acontecendo, e essa geração migrando para essa outra ferramenta. Então, é hora de você acordar. Mas a Globo,
é uma grande empresa. Quando a gente fala grande empresa, é difícil analisar isso. Esse dia eu estava vendo um artigo sobre escalas temporais, né? Daí eu me deparei com uma escala de tempo, porque a gente fala assim, o cara é bilionário, a empresa é milionária, aquela empresa é bilionária. Os caras, para se tornar um bilionário, tá fácil, trabalha mais, chega a bilhão, né? Só que numa escala temporal, nesse artigo, eles falam que 1 milhão representa 11 dias e 1 bilhão representa 32 anos. Então, você percebe que quando você tem uma empresa grande, como a Globo, a gente está falando dessa empresa bilionária. Ou seja, ela tem recursos para correr atrás. Entendeu? Para começar a competir. E o resultado, e é tão verdade isso, como eu falei agora há pouco, a Globoplay é a empresa que mais está crescendo. YouTube, nenhuma outra empresa, nem Amazon, nem Disney, nenhuma cresceu como a Globoplay está crescendo. Ela tá, e a gente está falando de uma empresa que hoje ela tem acionistas. Então, a responsabilidade é muito grande. Não é à toa que ela se tornou uma empresa. Então, para vocês terem uma ideia, isso vale para essa parte administrativa, tá? De gestão financeira dentro da empresa. Eles criaram um grade salarial. Então, há muitos anos atrás, uma empresa alemã ficou na Globo durante um tempo e falou assim, o grande problema da Globo são os salários irreais. Tá? Nada justificava o salário X de fulano. Nada. Eu estou falando salário estratosférico. E aí, os caras falaram assim, a gente tem que resolver isso. Então, essa empresa que entrou agora, ela criou vários grades. O que é um grade? Ele pegou, por exemplo, um editor de imagem. Rio, São Paulo, a Globo tem 5 empresas, tá? Ele chama de G5. Então, é Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Eles pegaram o editor de imagem, todos os editores de imagem do grupo, todos, somou o salário de todos eles e dividiu pela quantidade de editores. Então, você tem um valor. O salário da galera tinha que ser esse. Vamos criar um grade, que é uma linha. Tem cara que está aqui em cima nesse grade. E tem cara que está aqui embaixo. A gente precisa equacionar isso aqui. Entende? Por isso que muitos foram demitidos. Porque você não conseguia promover esse cara, que ia ganhar mais que um gerente. Entendeu? E você também não conseguia subir esse cara tanto. Não dá para subir. O cara ia ter, 300%, 400% de aumento. Não dá. Então, eles estão organizando essa questão econômica. É a primeira coisa que eles precisavam fazer. E isso está acontecendo agora. Então, nessa equação aqui, eles começaram a perceber que sim, é possível se tornar um YouTube da vida e ganhar deles, inclusive. Né? Eles estão trabalhando muito a questão ferramental. Se você colocar um stream da Amazon, por exemplo, um vídeo na Amazon, eu trabalho na Globo, mas eu sou chato pra cacete, que eu falo melhor. Na Amazon eu clico aqui, pô, massa. Na Disney, massa também. Globoplay, que merda, velho. Não tem notícia propaganda ainda. Vou assistir, desculpa a palavra. Eu vou assistir o Jornal Nacional aqui, aí me passam 3, 4 propagandas seguidas. Por quê? Eu sou assinante, eu pago. Né? Eu estou assistindo. Porque existe um contrato para rodar o Jornal Nacional no streaming, tem os assinantes, os patrocinadores precisam também ter essa ferramenta sendo utilizada. Aí o que acontece? Eles estão melhorando, estão buscando como melhorar, fazer o streaming melhor, né? Como adaptar isso. E tem um fato curioso aqui, lá em Amsterdã, eu fui numa feira em Amsterdã e os caras estavam... O grande assunto deles era o streaming. Como ter um streaming eficiente, com alta qualidade, e que a pessoa bata ali e assista na hora, como se fosse em tempo real. E tinha uma galera lá que estava vendendo esqueci o termo que fala, mas enfim, era a programação deles, né? O código deles para fazer isso acontecer de uma forma eficiente. E eles só tinham como referência, no portfólio deles, só tinha filme pornô. Eles não tinham nenhum outro produto, então tinha que ser um pornô. Então, ficar aquela coisa borrada, né? Lógico, né? E mostrando como funciona o acesso, Cara, eu lembro assim,
a gente se atenta aos detalhes, né? Cara, que louco isso, né? Eu achei engraçado e tal. Que eu fui saindo assim, tá todo mundo, todas as emissoras, tinha Google, veio todo mundo querendo comprar o negócio do cara, porque realmente era fantástico. Você tinha vídeo na época era HD ainda, né? Mas abrindo muito rápido, rodando muito rápido. Então, assim, a grande ferramenta que eles buscam hoje é essa. Então, o Globoplay existe, a gente percebe, porque o usuário percebe essa deficiência, a qualidade é boa, ok? Mas a parte de acesso ainda está pecando, entendeu? E mesmo assim, é a empresa é o canal de streaming que mais está crescendo no planeta. Entende? Então, sim, tem como chegar lá, sim, fácil, porque demorou exatamente, eu acho que é aquilo que eu falei. Né, sim, é a história do conforto, né? Obrigada, viu, Paulo, pelas perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui, Wagner, eu estou preocupada porque já são 9h32, meu amigo. Não, para mim, a galera aí tem que sair para o intervalo aí, né? Pois é, 9h40 é o intervalo deles. Vamos ver aqui, tem a pergunta da Z, que acabou de aparecer aí na câmera, e tem uma do Henderson também. Vamos, Zê, vamos ver. Posso fazer as 2, Wagner, com os 2? Pode. Pode ir lá, Zê. Eu acho que a minha respondeu um pouco quando o Paulo Davi fez a pergunta dele. Era exatamente isso, porque hoje a demanda de canal aberto é muito baixa, né? E a Globo vinha aí no ranking dessas emissoras no canal aberto. E agora, praticamente, eu não sei dizer a porcentagem, mas, por exemplo, aqui em casa ninguém vê canal aberto. Então, é tudo pela internet. Se meu esposo quer ver alguma notícia, ele liga lá no YouTube, tem o que ele quer lá na hora que ele quer. Ele não tem horário para ele assistir as notícias que ele precisa, e toda hora que ele vai ver uma notícia, ele vai lá e tem à disposição, né? Então, é essa demanda mesmo, essa questão do canal aberto, daquela programação ali já pronta para aquela outra programação que está ali à disposição do consumidor a qualquer hora. É nessa temática, como fica essa questão do canal aberto para essa disposição do canal digital ali a qualquer momento. Tá. Quer fazer a outra logo? Tá fechado o teu áudio. Henderson, cadê você? Posso fazer. Então, você citou que o fator tempo dentro da empresa ele é crucial, ele é muito importante, né? E ao que parece, nessa pandemia, a Globo teve alguns cortes, né? Como você disse, dentro da contabilidade a gente chama de enxugar custos, né? Eu queria saber o que prevaleceu, então, porque ela parece que não diminuiu as atividades dela. O que prevaleceu, então, para continuar mantendo o seu prazo certinho? A competência técnica é importante, porque a gente está aqui no ambiente de faculdade, né? A gente está buscando justamente isso, a competência, o aprendizado. Isso, dentro da equipe, ele fez valer, porque parece que ela perdeu em 2 âmbitos, né? Perdeu profissionais e, mesmo assim, ainda teve que estar migrando para o modelo digital e cumprir com seus prazos. Tá, respondendo a Z primeiro, então, o canal aberto, ele... O que acontece? A gente teve uma pesquisa recente falando sobre usuários de celular. Existem milhões de usuários de celular. Existe mais celular do que ser humano no Brasil. Porém, nem todos os seres humanos têm celular. E alguns têm, mas não têm crédito. Usam literalmente só para ligar. Ou compram R$10 de crédito para usar o WhatsApp para mandar mensagem. Então, o canal aberto ainda é muito importante no Brasil para essas pessoas, né? Então, eu venho... De vez em quando eu vou para o Mato Grosso, minha família é do Mato Grosso do Sul, mas minha esposa tem família no Mato Grosso. Então, a gente se depara com essa situação, sabe? Muitas pessoas que realmente ficam ali roubando o Wi-Fi de alguma lojinha para poder acessar alguma coisa, né? E quando essas pessoas querem acompanhar uma notícia, imagina uma tragédia, tá? Aconteceu uma tragédia em Brumadinho. Essas pessoas não vão acessar a internet para ver. Eles assistem o Jornal Nacional, que tem uma síntese, né? Tem um resumo daquilo e fica esclarecedor para eles. Nas grandes cidades, como no nosso caso, a gente acessa, muitas pessoas acessam o G1. O G1 foi eleito recentemente como o canal mais acessado
para verificação de notícias, né? Muito mais que o YouTube. YouTube tem muito canal bom, a CNN agora está batendo forte, a BBC é um canal maravilhoso, eles estão em cima, mas eles não têm uma infraestrutura de pessoa, uma infra com pessoas, com profissionais, para poder atender essa demanda. A Globo tem, é muito forte. E aí essas mesmas pessoas que atendem o canal aberto, atendem também o streaming da Globo, né? Então, se você não quer acessar o canal aberto, ok, pode acessar o streaming da Globo, que você vai ter as mesmas informações lá, com certeza. Lógico, tem outros canais oferecendo essa mesma ferramenta, esse mesmo recurso, tá? Isso é fato. Mas eu, por exemplo, assisto BBC direto, e as matérias são espetaculares, adoro mesmo. Gosto muito. Espero ter respondido a tua pergunta, Zé. Foi isso? Foi, né? Foi sim. Ainda tem gente que acessa, que precisa. E a do Henderson foi fator tempo, né? Tempo e infraestrutura, né? É isso, Henderson? Não, eu entendi. Ele falou da questão das pessoas, muita gente foi demitido, como é que a Globo resolveu isso, né? Mandando vários profissionais embora e mantendo a qualidade e tal. Henderson, há muito tempo atrás, eu lembro, lá em Las Vegas, eu vi um equipamento lá, falei, cara, que massa isso aqui, vou falar com um cara da tecnologia. Eu chamei ele, eu falei, cara, olha que legal essa ferramenta aqui. O cara olhou assim, e era uma ferramenta muito barata, tipo, cara, não lembro direito, mas era, sei lá, $10 mil, uma coisa assim. Aí ele olhou e falou assim, isso é liquidificador? Eu falei, como assim? A ferramenta é boa. É uma tela touch, não sei o que lá, era 80 e poucas polegadas, é uma ferramenta massa. Ele falou, vem cá, eu vou te mostrar aqui uma ferramenta boa. Aí me levou para outro stand, tinha lá uma tela, mesmo tamanho, muito mais rápida, sim, fato, mas custava $300 mil. Tá? Eu estou falando de uma de $10 mil contra uma de $300 mil. Tá? Esse cara era o deus da tecnologia na Globo. Esse cara foi mandado embora. Então, o cara que foi contratado, que assumiu o lugar dele e assumiu mais umas 10 funções lá dentro, esse cara hoje, ele usa o liquidificador. Entende? Então, o que acontece? Em resumo, o que você vê no DFTV hoje, por exemplo, uma tela touch lá, com as pessoas que ele chama lá, sei lá, redes sociais e tal, ela apresenta, da mesma forma que ela apresenta essas informações, essa de 200 mil também apresenta. Entende? Então, assim, essa adaptação está sendo feita. Eu estou brigando muito, inclusive, dentro da emissora, para a gente também não cair muito o padrão. Não cair o padrão, não pode cair o padrão. Vou dar um exemplo bem prático. O cara me chamou semana retrasada, me levou num cubículo, assim, é uma sala muito pequena, cara, deve ter 1,5 m por 2, não mais que isso, 1,5 m por 2, é um lavabo, seria o tamanho de um lavabo. Aí ele queria fazer ali um ponto de ancoragem para a Globo News. Não, porque daí ilumina lá, a gente coloca aqui e tal, da tecnologia, né? É bem engenheiro o cara, né? Aí eu olhei assim e falei, cara, eu entendo que você quer economizar, eu entendo que você quer... Não, e vamos fazer pelo celular. As entradas pelo celular. Já que a gente faz de casa, por que a gente não pode fazer aqui? Eu falei, cara, mas pensa o seguinte, a TV Globo, ela tá aqui. Você não pode trazer ela para cá. Você não pode regredir. O fato de você implementar ferramentas novas, recursos novos, baratos, eficientes, não quer dizer que você tem que trazer ela de uma empresa broadcast, que são empresas profissionais no ramo de telecomunicação, para uma empresa de casa, cara, de fundo de quintal. Essa é a minha opinião, tá? Não estou inviabilizando o teu projeto e nem tenho poder para isso. Mas a minha opinião é que nós não devemos fazer isso. Não tenho profundidade de campo para colocar uma pessoa, não tem nem como iluminar essa pessoa aqui direito, e a gente tem uma redação maravilhosa. Se você quer fazer uma entrada ali, vamos usar esse recurso. Então, a empresa, ela está crescendo com essa galera que é nova em televisão, é nova mesmo, mas que tiveram sucesso em alguns projetos que eles implementaram na empresa, e eles começam agora, aquilo que eu falei, de querer reinventar a roda. Tá? Só que nem nos primórdios da Globo as coisas eram feitas dessa maneira. Então, peraí, calma, puxa o freio, vamos continuar entregando algo de qualidade para o espectador.
Se você tiver de casa, eu concordo, cara. Você pode entrar lá do teu banheiro com o teu celular. Não tem problema não, você está em casa e é o único lugar que você tem para fazer uma entrada ao vivo, tá bom? Agora, quando a gente estiver dentro da empresa, a gente tem que trabalhar com uma empresa exemplo. A Globo é a Globo. Né? Eu falei para ele assim, quando você acordar cedo, você olha para o espelho e fala, eu trabalho na TV Globo. Né? Eu não estou na minha casa, não estou na minha produtora. Não é que a TV Globo é uma Deus, não, ela tem vários problemas sociais, inclusive, ela tem, enfim, ela invoca muitas coisas boas e coisas que parecem ser ruins para a sociedade. Né? Então, assim, a gente precisa analisar isso de uma forma criteriosa. Mas, enquanto profissional, eu e qualquer um de vocês, não importa onde vocês vão trabalhar, vocês vão precisar fazer daquela empresa a melhor empresa do mundo. Isso é fato. Então, eu acho dessa maneira. Se tiver que fazer esse projeto dentro desse cubículo que eles me mostraram, eu vou fazer o melhor cubículo mais bonito desse planeta. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Mas ainda fica a minha opinião de que aquele é um lugar inadequado. Eu gosto do Wagner, porque ele separa muito bem as coisas, gente. O profissional, das opiniões e tudo. É por isso que eu trouxe ele aqui. Eu escolhi a dedo as pessoas que eu trago, gente. E eu estou muito feliz com sua participação, meu amigo. É sempre um prazer, é sempre uma honra para nós. Eu estou liberando ele já, gente, porque ele já está meio aperreado com o horário. Eu imagino que ele tenha 1001 demandas aí para poder tocar. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Wagner. Obrigada a cada um que perguntou. E eu já vou te liberar, meu amigo. Estou preparando aqui uma coisinha para já colocar nos stories e depois um vídeo, claro, bem feito, com o carinho que você merece, meu amigo. Depois eu coloco ele aí. Eu vou te subir também o link para você dar uma olhadinha, se você quiser, nessa aula depois, a sua participação. Tá bom. Eu faço isso com cada convidado. Eu que agradeço aí o convite, tá? E se quiser mandar alguma coisa para mim, a Miriam tem meu contato aí. Fiquem à vontade, alguma pergunta. Acabando a pandemia, quiser visitar a Globo lá. Ainda tem isso, né, meu amigo? Tá difícil, né? Vai lá, um bom dia, uma boa semana aí pra ti, cara, e a gente vai se falando, viu? Tá bom. Sangue bom demais, cara. Tá. Obrigadão. O pessoal tá curtindo aqui, mas eu vou te liberar. Obrigada, cara. Obrigadão. Gente, obrigada. Cada um que fez pergunta. Eu tô liberando porque eu tinha combinado com ele um deadline e a gente